Agora. Vinha de luz pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus. Mateus 13:30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, neste sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falam ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa. Depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Oração. Wagner. Vamos serenar nossas mentes, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga da casa, rogando o amparo da espiritualidade amiga para as tarefas que irão sendo realizadas nesta noite, em particular a nossa irmã que irá fazer uso da palavra, que ela receba, Jesus querido, dos teus emissários de amor, as intuições do plano espiritual, para que todos nós saiamos daqui levando conosco essa luz para que nos guie nos momentos difíceis
de nossas vidas. Que a tua paz, que teu amor recaia sobre todos nós na noite de hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Vamos procurar desenvolver hoje um estudo em torno de uma página escrita pelo Espírito Emmanuel. Está num livro maravilhoso chamado Religião dos Espíritos. Emmanuel escreveu essas mensagens sempre após das reuniões lá em Uberaba, ou em Pedro Leopoldo, com Chico, as reuniões de estudos do livro dos Espíritos. E aí, conforme os pontos estudados, ele ditava uma mensagem. O livro Religião dos Espíritos é maravilhoso. Existe também outro, eu gosto muito, são vários de Emmanuel, né? Mas também o livro Justiça Divina. Esse livro, nesse momento que nós estamos vivendo agora, ele tem me ajudado muito. Porque assim, eu tenho todos eles, eu saio comprando, e assim, eu vou pegando eles, porque Emmanuel desenvolve as mensagens sempre dentro de uma perspectiva do Evangelho. E eu acho interessante porque eles me ajudam em determinadas fases. Esta fase eu estou precisando mais pensar sobre a justiça. Essa fase, por exemplo, O Rumo Certo, também é um outro livro muito legal. Pensamento e Vida, é fantástico. Mas hoje nós escolhemos uma página, que é a lição número 70 do livro Religião dos Espíritos. Por amor a Jesus. Importante que nós teçamos algumas ponderações sobre Jesus. Quando éramos bastante imaturos, bastante infantis, nossa relação com a divindade, com o Pai, e nas religiões tradicionais, às quais nos vinculamos, reencarnações sucessivas, Jesus, o entendimento que nós temos dele, a nossa relação com ele, é uma relação pautada como se ele fosse um ser bastante distanciado. Então, é como se o colocássemos, e assim foi feito, inclusive, numa perspectiva material, num altar. Num lugar distante de mim. Jesus está ali, eu estou aqui. E aí nós não promovemos a necessária reflexão. Quem é Jesus, o que ele fez, o que ele exemplificou e o que ele significa para nós. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam: quem é o ser mais evoluído, o mais superior que nós temos conhecimento? O Espírito mais evoluído que nós temos conhecimento. E é a menor resposta do livro dos Espíritos, só umazinha. Jesus. Então, se Jesus é um espírito muito mais evoluído do que eu sou, eu preciso analisar Jesus como alguém que já alcançou um patamar de crescimento psicológico, de amadurecimento emocional, psíquico, e eu preciso imitá-lo. Eu preciso começar a raciocinar dentro da ética, do alinhamento que ele trouxe. Porque nós o amamos e dizemos que o amamos há muito tempo. Há muito tempo que nós dizemos que adoramos Jesus. E queremos bem a ele. Não é isso? Mas ainda não fizemos o trabalho de permitir que ele entre em nosso coração. E ainda não provamos a Jesus que o amamos.
nós ainda não amamos por amor a Ele. Nós, ao contrário, estamos sempre pedindo dEle, rogando a Ele. Mas não pensamos com gratidão, Senhor, o que queres, como Ele fez em relação a Deus, o que queres que eu faça aqui, nesse momento? Como, Senhor, Tu, que és o meu modelo, que és o meu guia, como gostarias que eu atuasse nessa situação? Então, quando a gente pensou o tema dessa palestra, a gente pensou exatamente assim: por amor a Ele, o que é que eu posso fazer por amor a Ele? Porque Jesus não pertence a nenhuma religião. Isso choca vocês? Dizer que Ele não pertence a nenhuma religião. Algumas pessoas ainda ficam chocadas. Jesus não é patrimônio de nenhuma cultura. Jesus é o governador, o dirigente do orbe. Nesta mensagem, selecionada pelos benfeitores dessa casa, o Joio, está muito bem relacionado com o que a gente vai desenvolver. Emmanuel diz que refere-se a Jesus como o dirigente da terra. E como o dirigente da terra, ele permite que o joio conviva com o trigo. Por amor, por acréscimo de misericórdia. O que seria o joio convivendo com o trigo? As virtudes e as viciações que existem em nós. Se Jesus quisesse que só o trigo vivesse na terra, nós seríamos expulsos agora. Porque nós ainda temos muito do joio na nossa conduta. Todos nós. Mas tem muito trigo também. Já está bem melhor. Foi bem pior. Agora já tem um trigozinho dourado. Aqui e acolá, porque nós já melhoramos comparado com o que éramos em reencarnações anteriores. Mas temos ainda muita dificuldade de entender o Cristo de Deus e de amá-lo. Poderia dizer que, de fato, nós ainda não conseguimos o amar. A nossa relação com Jesus ainda é uma relação infantilizada. Como crianças, estamos sempre necessitando da sua ajuda. E ainda não assumimos a autonomia sobre o nosso processo existencial. Essa autonomia emocional psicológica. Eu estou no mundo, eu sou um espírito, trago comigo uma bagagem de desacertos, mas também de acertos. Trago comigo questões muito graves, hábitos seculares, que ainda não consegui vencer. Mas também algumas coisas eu já consegui melhorar. E também já estou começando a ficar consciente desses hábitos. E isso é importante. Essa tomada de consciência. Esse é o viés da doutrina espírita. No livro O Consolador, também de Emmanuel escreveu muita coisa. O Consolador tem uma questão falando sobre sociologia. Ele também fala sobre psicologia. É um livro fantástico. Ele trabalha com questões. E Emmanuel faz uma ponderação fantástica. Ele faz uma reflexão que na Terra nós estamos todos num processo de experienciação. E por isso nós vamos ser colocados em contextos. Esses contextos sociológicos, sociais, eles estão apontando para nós, para as nossas necessidades, o que eu preciso aprender. Então, o que está aqui, numa perspectiva externa, social, a conjuntura na qual eu estou inserida, como ser sócio histórico, está falando de mim também. Está apontando para as minhas necessidades. Eu não estou por acaso nessa sociedade. E aí ele fala da essência do espiritismo.
que nós poderemos nos desencaminhar por orgulho, só que ele usa outra palavra, daqui a pouco vem na minha mente. Mas, na verdade, é por orgulho nós poderemos vivenciar a doutrina espírita dentro de uma dimensão científica. Você pode passar anos estudando aspectos científicos da doutrina espírita. Ela permite isso, porque existe. Por exemplo, você pode ficar obcecado pelo estudo do corpo perispiritual. É muita coisa. E aí você pode passar uma vida inteira pensando e falando sobre isso, estudando isso, mas você não está ainda espírita. Aquela pessoa de lenço na cabeça, que chega às vezes no centro, bem cedinho, e vai varrer, e vai limpar as cadeiras, para que os intelectuais cheguem e sentem. E que ouve a palestra lá atrás, e que depois aplica na sua vida os princípios morais, ela é espírita. Então isso me faz lembrar a história de um homem, bem simplesinho, mas era um homem assim do povo, bem humilde, era um senhorzinho, que não perdia uma palestra de determinado orador espírita. Ele sentava sempre no mesmo lugar, chegava cedo, porque ele adorava ouvir aquelas explanações. Como já estava idoso, não é? Passado o tempo, depois que ele ouviu muitas palestras, ele retornou à pátria espiritual. E o orador, que era jovem, continuou no seu trabalho. Este veio também a desencarnar depois. Todo mundo aqui vai desencarnar, né? Alguém tem dúvida disso? E alguém aqui tem dúvida de que é um espírito? Alguém está ainda achando que é só um pedaço de carne? Então, nós sabemos que nós não morremos, né? Não existe a morte. Só que o orador espírita foi direto para o umbral. Chico mesmo disse que no umbral tem um lugar só para espírita. É um lugarzinho separado. E ele sofreu bastante. Até que, naqueles anos de sofrimento, ele tomou consciência que ele tinha servido, sim, mas com orgulho e com muita vaidade. Ele não estava conectado com ele e com Deus, porque uma coisa é falar, outra coisa é se conectar. E aí o que aconteceu? Ele orou. E aí veio uma entidade espiritual muito bonita, era um homem, cabelos grisalhos, socorreu como um filho, colocou ele nos braços e levou. Ele desfaleceu perante aquele magnetismo que irradiava tanto amor para ele. Sabe quando a gente recebe aquele abraço, que a gente diz, pronto, agora eu posso. E aí ele dormiu. Passado alguns meses, o orador acordou. E ele viu aquela cabecinha grisalha, aquele sorriso. Que bom que você acordou, eu estava esperando que você acordasse. Seu fulano, foi o senhor que foi me buscar? Sim, meu filho, eu sempre estive ao seu lado. Mas o senhor ia ouvir as minhas palestras? E por que eu fui para aquele lugar e o senhor não? Ah, meu filho, porque eu fiz tudo o que você me disse. Tudo o que você me disse, eu fiz. Então veja que a doutrina espírita, ela não é algo para a gente ficar no aspecto teórico. Nós precisamos estudar. Mas teorizar não é ser espírita. Ser espírita é amar Jesus. Desculpa. Nos momentos de crise, esse é o nome da lição, número 70 do livro Religião dos Espíritos. Na hora da crise, emudece os lábios.
e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. O que é a crise? A crise não é que eu estou falando aqui, nós estamos falando, e Emmanuel também, crise econômica. É a crise interna. Essa crise, ela é muito importante. Quando nós estamos em crise, nós estamos quebrando estruturas, formas de pensar, construções emocionais milenares. Eu venho reencarnação em reencarnação, uma atrás da outra, agindo da mesma forma. Mas vai chegar o momento em que eu vou precisar mudar. Esses valores que eu trago comigo há tanto tempo, eu vou precisar rever. E então eu vou passar por experiências que me possibilitarão entrar em choque comigo mesmo. A crise é essa. E ela pode acontecer de várias formas. Várias situações existenciais podem provocar sua crise. E esse momento é belo. Nós precisamos aproveitá-lo. E Emmanuel diz: emudece os lábios. Para de te queixar. Só eu que sofro. Só eu que não sou amado. Só eu que não sou compreendido. Mas eu passo tanta dificuldade. Isso não quer dizer que você não possa escolher alguém. Alguém que lhe ouça. Nós precisamos, inclusive, falar o que estamos sentindo para fazer elaborações mentais. Porque muitas vezes, quando guardamos demais, nós ficamos encharcados de emoções muito densas e não raciocinamos. É muito bom quando alguém diz assim: fala que eu vou te ouvir. E você fala e chora. Às vezes a pessoa nem diz nada para você e você diz: tive uma conversa tão boa com fulano. Ela não falou nada, ela só ficou calada. E você pôde derramar. E chorar, que é importante também. Então, emudece os lábios. Emudece também essas vozes internas, que são essas ideias opressoras, essas ideias pessimistas, conflituosas, que ficam criando um tumulto, como se houvesse uma multidão aqui dentro. No Evangelho de Jesus, nós temos uma passagem que nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui. Quando Jesus estava passeando, caminhando por entre a multidão, e 2 cegos gritavam. Havia muitas pessoas, todo mundo puxando a roupa de Jesus, todo mundo querendo ser curado. E eles lá: Mestre, filho da casa de Davi, tende piedade de nós. E eles gritavam, e a multidão dizia: calai-vos. E a multidão falava mais alto, gritava mais alto, mas eles continuaram. E Jesus ouviu, parou e foi até eles e disse: o que queres? Isso é um momento muito importante. Jesus na sua frente, perguntando: o que é que você quer? Você saberia pedir? Tem certeza que você saberia pedir? Mas os cegos souberam. Eles disseram: queremos ver. Era justo. E eles viram. Mas existe uma psicologia profunda nessa passagem do Evangelho. Na medida que eles tiveram que falar mais alto do que a multidão. Eles tiveram que ser mais fortes do que a multidão para ser ouvido pelo Cristo, quer dizer, silenciar as vozes internas. E aí, essas vozes são esses pensamentos, essas mono-ideias, aquela ideia fixa,
que toma conta do seu pensamento, lhe botando para baixo, impedindo que você avance, que você perdoe, que você se perdoe. Emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Silencia essas vozes desnecessárias para ouvir outras vozes. E que vozes são essas? Ninguém há na face da terra que está aqui como uma folha solta. Todos nós temos espíritos que nos amam e nos tutelam o processo reencarnatório. São os nossos, vamos dizer que existem dois tipos. Existem aqueles familiares. É o que a gente pode dizer de espírito protetor. Esse espírito, ele não é muito distante de mim moralmente. É só alguém que me ama incondicionalmente. E está desencarnado. Mas ele tem uma atitude muito humana. Inclusive, se ele pudesse, ele interferia. Mas tem o outro, que não deixa ele interferir. É o mentor. Esse tem que ser um espírito moralmente mais evoluído. E foi ele que nos ajudou, esse mentor é que sabe tudo da gente. Tudo. Desde séculos e séculos. É ele que sabe dos nossos arquivos. E sabe por que nós... O protetor não, o protetor ele nos ama, é meio passional ainda. E ele está sempre em relação com esse. E não, mas nenhum dos dois interfere. Porque nós precisamos ter mérito. A mais das vezes, algumas experiências difíceis, algumas não, várias experiências difíceis, elas foram programadas de acontecerem. E nós estamos em prova, é o que se chama provas. E eles estão lá, observando qual será a conduta. Mas se há permissão divina, pode crer que ele vai botar você no colo. Mas se não tiver, não bota não. Você precisa ter mérito. Se você está com uma ferida e há permissão divina dele curar, ele vai te curar. Ele faz tudo o que é possível e conveniente. Porque senão, ele pode, esse espírito protetor, retirar de nós a oportunidade. Como uma amiga minha, cuja mãe passou por um processo de doença terrível, era um problema sério no quadril, uma situação muito sofrida. Ela colocou prótese já, mas as primeiras próteses, o organismo rejeitou. Foi um sofrimento muito, porque a mãe definhou, ela tinha que carregar a mãe, ela tinha que ficar. Eram várias situações. E um dia ela perguntou, por que, Nani, mamãe está passando por isso? Por quê? Ela é tão boa. Eu falei assim, pergunta diferente. Por que você está tendo o mérito de apoiá-la tanto num momento tão maravilhoso para ela? Maravilhoso. Que sabemos nós? O que a gente sabe de uma pessoa é muito pouco. O que terá feito esta pessoa alguns séculos passados para merecer ter passado por isso agora? Ela pediu para passar. Então ela está passando por aquilo que ela precisa, porque ela pediu. Ela quer se reequilibrar.
Então, quando um sofrimento chega assim, de forma muito marcada, os espíritos estão vendo de outra forma. O protetor, ele está vendo e está chorando. Oh, meu Deus, meu amor. O guia não, o guia está, Senhor, fortalece. Senhor, ele está ali só orando, porque o guia já viveu muito mais. Ele é mais avançado moralmente. Essas questões são importantes sabermos, porque ninguém está só na face dessa terra. Nós temos esses amores, essas pessoas que nos amam. Há também os espíritos protetores reencarnados. O que é uma mãe? O que é a mãe de uma pessoa? Aquela pessoa que te gestou, que cuidou de você, que te amparou, não pode ser chamada de anjo protetor? Pronto, então nós entendemos. E o amor que a mãe sente? Essas vozes falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Quando você dorme, você faz uma oração, você está passando por um problema, você faz uma oração, você sonha. Mas é natural que você não lembre do sonho, mas você tem alguns flashes. E você acorda como se tivesse sido mesmo consolado. Isso já aconteceu com todos nós. Você acorda com a esperança, um sentimento alvissareiro, mas você foi dormir triste. Com certeza você foi tomado nos braços e você foi amparado, para que você passasse pela experiência. E muitas vezes, ao dormir, preocupados com determinada questão, acordamos no outro dia sabendo o que fazer. Dentro de nós. Perceberás distintamente o conflito. Faze silêncio. Percebe quais são os sentimentos que estão tomando teu coração. Percebe qual é o conflito. Então, o conflito, a base é o mundo e o Cristo. É o que o mundo pede de mim, são as atitudes que a sociedade, o mundo, o momento histórico pede de mim e o que o Cristo está pedindo de mim. Nós podemos dizer que esse é o nosso conflito matricial. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. Ou seja, são aquelas velhas condutas que nós trazemos em conflito com aquela pessoa que eu desejo e que eu idealizo ser. Essa pessoa já está em utopia em mim. A palavra utopia, ela vem do grego outopos, que quer dizer aquilo que está na casa mais alta, no topo. O que está no topo já está no mundo do meu pensar. Quer dizer, só falta eu fazer o quê? Concretizar. Eu já desejo. Então, qual é a minha utopia? É o Cristo. Minha maior utopia é Ele. É o que eu quero ser. Eu quero ser como Ele conseguiu ser. Um dia eu quero chegar no que Ele chegou. Mas o passado teima em ficar. E como é que o passado teima em ficar? Como é? É assim. Eu sou avarento ainda. Eu ainda não superei a avareza. Mas eu não quero ser avarento. Então eu digo que eu sou econômico. Que eu sou previdente. Que eu sou cauteloso. Mas meu irmão está precisando de um medicamento. E eu não digo que posso comprar. Porque eu preciso guardar.
Porque pode ser que eu precise, né? Está vendo como é que o passado age? A gente sabe que não deve, nós não sabemos que não devemos mais agir daquela forma. Então a gente inventa outros nomes. São as desculpas. Mas eu podia ter estendido a mão e não estendi. É isso que vai me incomodar. É o conflito. Ó. Aí você vai dormir, meu Deus, não sei porque fulano está na minha cabeça, aí sonha com fulano. Ixi, Maria, os problemas de fulano. Aí você fica no conflito. É porque você não fez o que devia fazer. Você não vai viver a vida de fulano. Mas se você puder amenizar as dores dele, amenize. Porque você vai perceber como você vai ficar feliz. Não tem preço. Aquela propaganda do cartão Visa. Não tem preço. Essa paz que você sente. É o cárcere e a libertação. Nas reuniões de desobsessão, nós conversamos com muitas pessoas de coração partido. Foram traídas na sua afetividade, em vidas passadas. Foram envenenadas pela pessoa que amava. E aí, elas transformam aquele sentimento, que é o amor que está ali, num ressentimento. E então elas se encarceram. Elas ficam encarceradas. Se alguém não gosta de mim, se alguém me desacatou, me desrespeitou, e por que não dizer me matou? É chocante, né? Perdoa. E segue adiante. Mas quando você fica preso, como um irmão que conversei há muito tempo, ele dizia, finalmente eu a encontrei. Eu vou envenená-la como ela me envenenou. E a gente ficou escutando ele, porque ele estava falando da dor dele. Era desse jeito que ele estava falando. Ele estava expressando o seu cárcere, a sua prisão. Então a gente perguntou, faz quanto tempo? Quanto tempo? Já fazia mais de 100 anos. 100 anos odiando. 100 anos sem estudar, sem ouvir Beethoven, sem pegar um bebezinho nos braços, ser beijado por um bebezinho, sem brincar com um cachorrinho. 100 anos sem sentir um perfume de uma flor, só odiando. Só odiando. Só querendo se vingar. Como é o nome disso? Cárcere. É a prisão do coração. E aí aquele ressentimento vira uma monoideia, uma ideia fixa. Você não vê mais nada. Você está encarcerado. Aí nós dissemos para ele, pobrezinho de ti. Porque ele reclamava da gente. Vocês cuidam dela. Por que vocês cuidam dela? Eles reclamando, né? E quando eles vêm fazer isso, é porque eles estão perdendo as forças. E aí vocês cuidam dela, vocês protegem você. E quem vai proteger você, né? E quem vai cuidar de você? Deixa eu ser tua amiga. Quê? Amiga? Não quero, nem conheço você. Deixa eu ser tua amiga. E aí ele fica passado, né? Porque fazia tempo que ele não tinha nem lembrado que podia ter um amigo. Então, se eu quero ser tua amiga, tu pode falar o que tu está sentindo. Eu vou te ouvir. Então, veja que a doutrinação aí não foi perdoe. Porque Jesus mandou perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso é bom, é dizer.
mas empatiza. Ele não está assim por acaso. Ele foi magoado e não soube sair da mágoa. Ele se encarcerou. Então, nós também vivemos assim. Há várias situações emocionais em que nós somos os nossos próprios carcereiros. Nos aprisionamos. E quando aprendemos a agir pautado no Evangelho, que é a grande revolução, nós nos libertamos. É a sombra e a luz. É a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. É o meu vir a ser. Na essência da nossa crise estrutural, é o mundo e o Cristo no nosso coração. E aí vem quem? Tem que vir ela, né? A gente tem que trazer Joaninha. Olha ela ali. Um pouquinho de Joaninha. Veja, com base nas reflexões que fizemos, esse texto de Joana, ele se chama As Emoções. Ele ainda, acho que ele está num livro. Está num livro Conflitos, porque eu peguei no site de Divaldo esse texto, mas está num livro Conflitos Existenciais, eu acho. Se tomas consciência de ti mesmo, medita agora em tudo que a gente conversou e vê o que a benfeitora aconselha. Se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades. Aí veja, dos valores que te caracterizam, não são apenas os bons valores. Das possibilidades de que dispões, ou seja, tudo o que existe na tua reencarnação que permite a revisão e a iluminação desses valores. É possível exerceres um controle sobre as tuas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem ante qualquer o quê? Motivação. E as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos. Todo excesso é o quê? Prejudicial. Então, é o equilíbrio. Você não tente, por favor, ser um santo que você não é ainda. Não tente ser o que ainda não foi feito dentro de você. Então, é perfeitamente natural caminhar por certas nuances ainda de sombra. Porque elas são você ainda. Ah, mas eu sou espírita. Eu não posso não. Isso aí, eu não sou assim não. Aí fica neurótico. Como não percebe o que existe em si, aí se transforma naquele espírita. Existe muito caso espírita, viu? Essa aqui não tem não. Que é pequenininha. Isso aqui é um jardim. Um pequeno, aconchegante. Mas se percebe muito nas casas espíritas maiores. Aquelas pessoas que assumem uma postura secular. Aí bota aquela cara. O bom. Falta só a auréola. E começam a buscar os erros dos outros. A assumir cargos. A ter chave. Isso aqui ninguém abre. Isso aqui é meu. Já vi isso, sabia? O povo no centro andando com chave pendurada no pescoço. Pode um negócio desse? São as condutas antigas. Mas a proposta é se abrir para o amor. É conviver com o joio. E perceber o seu joio. Não é só querer viver com os santos, com os perfeitos, que não somos ainda. O que, Solange?
com tudo, não é? Vamos lá. Aí, voltando para a lição número 70 do livro Religião dos Espíritos. E devemos fazer isso por amor ao Cristo. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Então, são essas vozes todas, das pessoas que convivem comigo, dos meus amigos, das necessidades da vida. Eu posso passar todos os decênios que me são destinados, resolvendo coisa aqui, resolvendo ali, pagando aqui, não pagando, às vezes nem pagando, porque o dinheiro não dá para pagar. Aí eu posso viver assim. Eu posso viver 70 anos resolvendo uma coisa aqui, outra ali, e distante de mim, e distante do Cristo. Eu posso viver só nessas vozes, ouvindo o que as pessoas querem que eu faça, pautando minha vida pela opinião dos outros. Eu posso me encher dessas inutilidades. E também dos adversários invisíveis, que são essas entidades espirituais que estão realmente felizes com a nossa desconexão com Deus. Com as nossas preocupações exageradas com as coisas aqui da terra. Porque aí não tem espaço mental para Jesus. O espírito, ele não é um alienado. Ele sabe muito bem o lugar onde ele está. Mas ele dá a cada situação a importância que ela tem. Sem se apaixonar. Porque a paixão cega e faz você perder a razão. Adverte o Cristo através... Então, enquanto o mundo grita assim, o Cristo adverte através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Então, a gente vai ter uma conversa agora sobre consciência. Quando eu machuco alguém, quando eu tomo uma atitude que leva ao sofrimento os meus irmãos, quem eu estou ferindo? Eu estou adulterando um ser, especialmente eu mesmo. Eu estou em adultério. Esse é o sentido da palavra adultério no Evangelho. Porque a lei de Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos, está inscrita onde? É uma resposta bem pequenininha, 2 palavras. Na consciência. Se está na consciência, a lei divina, ela é em mim. Ela não é um livro, ela não está em nenhum outro lugar, ela está em mim. Então, quando eu violo a lei, eu firo, eu maculo a minha matriz psicológica. Não é por outra razão que enlouquecemos. A loucura é isso. Quando eu deliberadamente escolho ferir. Aí eu desarticulo esse centro de força. E na reencarnação, porque enlouqueci, porque feri, porque maculei, as lembranças dolorosas dos meus atos que me ferem, vão desarticular o órgão cérebro. O cérebro é um órgão. E aí, então, eu reencarno esquizofrênico, por exemplo. Mas cuidado para não sentenciar o esquizofrênico. Porque cada caso é um caso. Mas podemos dizer que, em geral, ali você tem uma fissura psíquica. Uma desestrutura psíquica, a personalidade fragmentou. O que na psicologia e na psiquiatria se chama em fragmentação da personalidade, em espiritismo a gente chama de fragmentação
ou lesão perispiritual. Não, Solange? E aí a pessoa reencarna. E aí vai viver uma reencarnação expiatória. O que é uma expiação, então? Uma expiação é um sofrimento do qual não posso me libertar. Essa é uma análise bem superficial de uma expiação. Na verdade, uma expiação é um processo reconstrutor e um processo terapêutico, né? Estou ali passando pelo sofrimento, mas eu estou me reconstruindo. Então, eu tenho que pensar quais são as matrizes da minha consciência. O que existe de Deus em mim? Eu tenho que começar a encontrar Deus em mim. E tenho que começar a meditar. O que faço que me afasta dele e que me fere? Porque, afinal de contas, toda a situação em que me envolvo de sofrimento, ela está assinalando meus passos anteriores. Ninguém passa por nada que não seja nenhuma situação de sofrimento que não tenha um sentido. A não ser que seja uma missão. Olha, não tem problema não, eu posso sofrer, eu vou aqui em missão. Mas observe a sua conjuntura familiar. Observe as dificuldades que sempre perpassam sua vida. Analise-as. É você. É o que você precisa aprender. É o que a sua consciência precisa iluminar. E aí, então, Emmanuel segue. Não, Joana. Trechinho de Joana. Devemos procurar viver em paz. Viver por viver é fenômeno biológico, automático. Acordar, tomar café e trabalhar. Fazer o serviço. Né? Pagar as contas. Assistir a novela. Dormir de novo, começar tudo de novo. Seja qual for a rotina que você vive. Viver por viver é um fenômeno biológico. Até as amebas vivem. Tem um ciclo de vida. Não é? No entanto, é imprescindível viver-se em paz. Bem viver-se. Ao invés do tradicional conceito de viver de bem. Com tudo e com todos, apoiado em reservas financeiras e em posições relevantes, sempre o quê? Fulano vive tão bem, fulano tem um carro do ano, fulano se veste, os ternos são lindos, vestidos lindos, fulano tem um apartamento maravilhoso, ele vive tão bem. Você não sabe que talvez fulano preferisse uma casa de taipa onde existe paz e alegria. Porque nosso conceito de viver bem ainda é muito materialista. Não é disso que Joana está falando. É viver em paz. Como posso viver em paz ressentido com meu irmão? Como posso viver em paz fazendo mal aos meus irmãos? Eu posso estar num palácio, eu não tenho paz. Eu estarei enlouquecendo. Então, diz o mundo, Emmanuel, né? Acomoda-te como puderes. Acomoda-te, ajeita a tua vida. Faz o mínimo, não te envolve. E Jesus diz, levanta-te e anda. Realiza. Segue em frente. Acomoda-te, tu és um pobrezinho mesmo. Coitado de ti. Quanto sofrimento na tua vida, né? Fica aí mesmo. Porque uma pessoa que passasse pelo que tu passa, eu mesmo, já tinha até morrido. Não é isso que a gente diz? Jesus não diz isso não, diz levanta e anda. Levanta, não te justifica.
E ele ensinou isso na parábola do filho pródigo. Quando o menino estava lá comendo, nem comendo das alfarrobas, que era aquela comida que era jogada aos porcos. Ele estava lá na pior condição que ele podia estar. Jesus diz que ele refletiu e levantou-se. E foi até o Pai. E voltou à casa do Pai. Esse movimento é necessário para nós. Levantar-se, mesmo com os joelhos desconjuntados. Levantar-se, mesmo se sentindo culpado, mesmo tendo consciência de que errou muito e que tem muito a reparar, principalmente você tem que levantar-se aí e seguir em frente. Diz o mundo, faz o que desejas. E Jesus pede, não peques mais. Faz o que deseja, rapaz. A vida é para aproveitar. Aproveita, goza. Aproveita tudo, enquanto és jovem, enquanto podes. E Jesus diz, não peques mais. Quer dizer, reflete. Pensa na tua conduta, nas consequências da tua conduta. Ele tem sempre, Jesus, para nós, uma estranha proposta. Diz o mundo, destrói os opositores. E Jesus diz, ama teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Renega, deixa para lá. E pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele mais 2000. Para mim, essa é uma das passagens mais lindas do Evangelho. Isso é do Sermão da Montanha. Caminha mais 2000. Esteja sempre disposto a cooperar, a ajudar aquela pessoa. E Joana, para concluir, Jesus permanece sendo o exemplo máximo do controle das emoções. Não se deixando perturbar jamais por aquelas que são consideradas perniciosas. Em todos os seus passos, o amor, a benevolência, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes, caracterizando ele, Jesus, o biotipo ideal. O biótipo ideal. Guia e modelo para todos os indivíduos. Diz o mundo, apega-te à posse, pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também tua capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. E Jesus te pede, perdoa, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza, pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. E o Cristo pede, não condenes. Não vai dar tempo de trabalhar tudo. Chegou a hora, né? Ou tem 5? Tem 5, né, Jorge? Grande parte dos ensinamentos do Senhor só podemos aplicar se entendermos o que Ele quis dizer no Sermão do Monte. Quando alguém pedir tua túnica, tua capa, não tem problema. Dá a capa e também dá a tua túnica. Ele estava falando a lição profunda de liberdade psicológica chamada desapego. Que é você colocar seu coração apenas no que tem real importância. O que não tem importância, deixe ir. O que não vai significar para você como espírito, não tem problema.
Professor Humberto Vasconcelos, que é o fundador da Casa Espírita que eu trabalho, ele diz que quando uma pessoa está aprendendo a dizer não tem nada não, ela está bem melhor. Não tem nada não. Isso não tem nada demais. Concluímos com a imagem dele. Não foi por acaso que ela chegou aí. Chegou a hora de caminharmos com ele dentro do coração. Fazermos um esforço consciente de aplicar as diretrizes éticas do Senhor em nossa vida. Porque isso é ser cristão. Isso é ser espírita. O mais é apenas reflexo das nossas vaidades, do nosso orgulho. O Cristo não está em templos, não pertence a nenhuma religião, não pertence a ninguém. O Cristo é o Cristo. É o ser que Deus nos concedeu para nos servir de modelo e guia. Muita paz. Direção, meu filho. Alguém quer fazer a prece? Venha, meu amor. Vamos acalmar nossas mentes, né? Agradecer por mais esse momento de oportunidade que nós estamos tendo. Agradecer por nossa amiga e mestre, professora Nani, pela paciência que ela está tendo, né? Em nos ensinar um pouco, né? Do imenso caminho que é preciso para chegar ao nosso modelo, né? Que é Jesus. Agradecer, né? Como diz nosso amigo Wagner, também pelas nossas provas, pelos nossos obsessores, pelos nossos adversários, porque são eles que fazem a gente crescer. São eles que nos fazem provar que somos capazes de chegar a esse modelo, né? Vamos, né, agradecer por estarmos numa família, né? Que essa casa é uma família. Agradecer, como diz nosso amigo Jorge, por estar moendo essa bicicleta, mas não estamos moendo sozinhos. Estamos moendo entre amigos, entre família. Pedir que todos aqui presentes tenham aprendido um pouquinho mais, né, desses ensinamentos da melhor maneira possível e que possamos seguir para as nossas casas na proteção do Divino Mestre Amigo. Pedir para que abençoe essa casa e abençoe todos aqui presentes. Que assim seja.